Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do IZR Vídeos e nesse quarto vídeo nós vamos falar um pouco sobre a regressão, modelo de regressão linear e quais as limitações de um modelo de regressão linear. Porque muitas vezes, o que acontece, né? Muitas vezes nós olhamos para o nosso conjunto de dados e não fazemos uma análise exploratória muito bem feita, né? O vídeo da semana passada, vocês podem clicar aqui no card aqui que vai aparecer e para assistir esse vídeo, se você não assistiu ainda. E às vezes a gente acha, né, que para responder a nossa hipótese a gente pode aplicar uma regressão linear, né, um modelo de regressão, e às vezes os nossos dados não atendem às premissas do modelo. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho das premissas, o porquê que existem premissas no modelo de regressão linear. E aí nós vamos ver alguns exemplos no R de casos em que a gente aplica regressão linear, modelos de regressão linear, ou modelos lineares, né? Mas aparentemente está tudo bem, e depois nós vemos que algumas premissas não são satisfeitas, né? O que impossibilita a aplicação do modelo linear para aquele caso. Tá bom? Então, aproveite esse vídeo e aprenda um pouquinho mais, se você não sabe, né? Sobre regressão linear, modelo linear e as suas limitações. Então, começando aqui, né, agora, depois das devidas apresentações, o nosso vídeo sobre as limitações da regressão linear. Então, esses gráficos aqui vão ser gerados na parte prática da aula, né? A gente vai ver lá, gráfico das relações entre as variáveis, isso aqui é os resíduos, histograma dos resíduos, e aqui os resíduos contra a variável categórica, no caso aqui, que são os meses. Mas a gente vai ver isso mais para frente, para vocês entenderem o porquê disso tudo aqui. Como sempre, eu gosto de fazer referência, né, ao material que eu me baseei para preparar o vídeo, para preparar a aula. Então, eu me baseei aqui nesse capítulo 2 desse livro, o capítulo Limitations of Linear Regression Applied on Ecological Data, desse livro aqui do Alan Zur, né, e colaboradores, o Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R. Livro muito bom, para quem não conhece, assim, eu recomendo muito. Bom, é bom de estudar com ele, né? Tem bastante exemplos práticos, assim, muito bem construído. Então vale a pena aí esse livro aí, quem tem interesse, né? Quem tem acesso aí. Então, vamos começar aqui uma rápida revisão, assim, sobre regressão linear simples, só para colocar todo mundo aí no mesmo patamar, né? Então, nós temos aqui alguns estudos, eles objetivam determinar o tipo de relação existente entre as variáveis analisadas, né? E essas relações, elas podem ter uma relação de dependência entre uma variável e outra. E quando a gente tem essa relação de dependência, a gente chama de regressão. Ela pode ser simples, quando são apenas duas variáveis envolvidas, né, uma dependente e uma independente, ou múltipla, quando a gente tem aqui uma variável dependente e mais de uma variável independente. A gente quer ver essa relação de uma variável com várias outras. Gosto de chamar a atenção que a diferença, né, diferente a regressão da correlação, porque na correlação não implica uma relação de dependência entre as variáveis. Não existe uma variável dependente da outra. Simplesmente você está vendo se elas se correlacionam ou não. E se essa correlação é positiva ou negativa. Mas o que eu quero dizer com essa relação de dependência? A gente tem uma variável y, como nesse gráfico aqui, que a gente chama de dependente, e que ela tem uma relação de dependência com x, a variável independente. Ou seja, à medida que x aumenta, nesse caso aqui, né, desse gráfico hipotético, o y vai aumentar. Um exemplo clássico é o crescimento, né, de um organismo, que seria a variável dependente, em relação ao tempo independente. O tempo está ocorrendo independente do crescimento daquele organismo, mas o crescimento do organismo ele está aumentando, vamos dizer assim, em relação, dependendo do tempo.
que vai passando. Então, quando a gente estima, né, uma relação linear entre as duas variáveis, a gente chama essa relação de dependência de regressão linear. Porque nós vamos estimar uma reta que melhor representa essa relação. Nesse caso aqui é crescente, né, entre essas duas variáveis hipotéticas. E essa relação linear vai ser representada pela equação da reta. Né? A gente estudou isso lá na matemática, lá muito tempo atrás. Então nós vamos precisar estimar esses parâmetros, alfa e beta, que é o intercepto e a inclinação, né, o slope dessa reta aqui. E essa estimação, essa estimativa, né, desses parâmetros é feita pelo método dos mínimos quadrados, né, que é o método, ele minimiza os quadrados dos desvios dos resíduos, fazendo com que as distâncias entre cada ponto desse aqui e a reta, né, e o seu respectivo valor estimado, que vai compor a reta, seja o menor possível, por isso que é dos mínimos quadrados. E a melhor estimativa, né, de alfa e beta, que no caso vai ser A e B. A gente vai ver qual que é a diferença do alfa e beta para o A e B ali nos próximos, mais um pouquinho para frente agora. Que A e B representa o processo determinístico, né, que nós estamos estudando, que é estimado pela função matemática, e também a gente tem o processo estocástico, que são os resíduos, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre eles também, que é uma parte assim super importante, como a gente vai ver nesse vídeo, de um modelo linear. Então a regressão linear pode ser chamada aí de mãe de todos os modelos, né? Nós temos a variável resposta ou dependente, que é o y, yi, porque eu estou considerando aqui várias observações, vamos dizer assim, de y, vai ser igual ao alfa, e mais o beta xi. Quem é o xi? A variável explicativa ou independente, para os mesmos respectivos i, e o e, esse e aqui, né, grego aqui, são os resíduos, né, que representam a parcela não explicada do modelo. A parcela estocástica, eu falei antes, né, que é aquela parcela que vem do acaso. Por exemplo, pode ser do acaso ou simplesmente que não foi explicada por esse x aqui que eu escolhi. E os parâmetros alfa e beta são parâmetros desconhecidos da população que eu estou estudando, que vai ser o intercepto e a inclinação, o slope, né, como eu falei anteriormente, aqui respectivamente, aqui com as cores respectivas, que vão ser estimados pelo modelo. Agora, geralmente, o interesse maior é em se obter a inclinação, esse beta, né, o Bzinho, a gente vai ver que é o Bzinho, diferente de zero, indicando uma relação entre y e x. Vamos ver aqui. Então, quando a gente faz uma regressão linear, tem um teste ANOVA, né, uma análise de variância da regressão, que a gente chama, que ela vai testar essa hipótese nula, que beta é igual a zero. Então, a hipótese nula é que não existe regressão. Então, se eu tenho aqui y e x, independente do valor de x, y assume sempre o mesmo valor. Então, não existe relação entre as duas variáveis. Seria uma reta sem inclinação, b igual a zero, ou beta igual a zero. A hipótese alternativa é que beta é diferente de zero. Pode ser maior que zero, tem uma relação positiva de incremento, né? Aumenta x, aumenta y, ou beta, b, menor que zero, onde eu tenho um incremento de x, vai diminuindo a variável resposta, a variável dependente y. Isso é feito com uma análise de variância, aqui só uma tabela da análise de variância da regressão, para quem não conhece, né, onde as causas da variação são a própria regressão, o erro, aí tem todo aquele, quem conhece mais de análise de variância, vai entender que faz esse teste F. E daqui também saiu o famoso R quadrado, né, o coeficiente de determinação, que é a soma dos quadrados da regressão sobre a soma dos quadrados total, né? Isso me dá o quanto que a minha variável explicativa explicou da variável resposta. Ok, então, uma breve revisão. Mas aí, o que tem a ver o A e o Bzinho, né? Então, eu vou dar amostra à população, né? Então, na prática, o que a gente faz? Nós vamos realizar amostras de tamanho N e vamos estimar esses parâmetros com base na amostra, o intercepto e a inclinação, o slope, e também intervalos de confiança.
Isso que a regressão vai fazer. E os intervalos de confiança vão indicar que, se repetirmos a amostragem várias vezes, o quanto os parâmetros da população alfa e beta, são os parâmetros da população, A e B é da amostra, estarão dentro do intervalo de confiança estimado por esse modelo, que foi feito com base nas amostras. Tudo bem, mas como é que a gente pode fazer essa extrapolação, né? Faço uma amostragem, não tenho como amostrar a população inteira, né? A população a gente obtém com censo, né? Então vai lá o IBGE, faz o censo do Brasil, que ficou para o ano que vem, e vê levantamento de todas as pessoas que vivem no Brasil, ou praticamente todas, né? Mas se eu quiser fazer uma amostragem, quando tem uma pesquisa, né, de satisfação que a gente vê na televisão às vezes, foram lá e fizeram uma amostragem, ligaram para um número X de pessoas, entrevistaram um número X de pessoas na rua. Então é uma amostragem. Então num estaria estimando o alfa e beta e no outro A e Bzinho. Mas como é que eu faço uma amostragem e saio daquele grupo de pessoas que eu entrevistei, A e B, para estimar para a população inteira do Brasil, por exemplo? Né? Como é que eu vou extrapolar os parâmetros da amostra para a população como um todo? Existem pressupostos do teste que fazem com que eu consiga atender uma distribuição de probabilidade, e essa distribuição de probabilidade vai me dar uma incerteza, né? Um grau de incerteza se eu posso extrapolar aquilo para a população ou não. A grosso modo, tá, gente? Estou resumindo assim, super, né? Essa questão aqui vai ser tema para próximos vídeos. Essa questão de populações, amostragem, distribuição de probabilidade, né? Mas é o papo para outro vídeo. Então eu tenho aqui um dos primeiros pressupostos de uma regressão linear ou do modelo linear é que este erro ou resíduo ele tem uma distribuição normal. Então assume-se que os resíduos se ajustam a uma distribuição normal, com média zero e desvio padrão igual a 1. E aí, à medida que você assume que os resíduos se ajustam a uma distribuição normal, assume-se também que a variável resposta também se ajusta a uma distribuição normal. Por isso que a gente tem sempre aquela ideia de, eu tenho que ver a minha variável resposta, se ela tem a distribuição normal, para poder saber se eu aplico o teste paramétrico ou não. A verdade é que quando a gente entra em modelos, os resíduos é que tem que se ajustar a uma distribuição normal e, em função disso, a variável resposta também. Por isso que a gente vai ver que a gente faz a inspeção dos resíduos depois. Agora, vocês podem se deparar, ou já se depararam com alguns autores, né? Às vezes algum professor, né? Ou uma pessoa que trabalha mais com estatística que pode falar que a falta de normalidade não é um problema sério em virtude da teoria do limite central. Ou que a normalidade não é exigida se o número de amostras for grande o suficiente. Mas cuidado, né? A gente há 10 anos atrás, talvez, pouco antes, quando eu comecei a trabalhar mais com isso, a gente realmente não tinha muitas alternativas, né, factíveis aí, e a gente acabava indo nessa, fazia transformações dos dados para linearizar as relações ou para atender a distribuição normal, tentar de alguma forma, mas hoje em dia não precisa, né? E tem casos que nem a marreta você consegue, né, ajustar o seu dado aí para distribuição normal. Então tomem cuidado com esse tipo de comentário hoje em dia que não é muito salutar, vamos dizer assim. Um outro pressuposto importante é da homocedaticidade das variâncias, ou que no caso, se você não atender, a heterocedaticidade, né? Então, o espalhamento dos dados ou a variância não é o mesmo para cada valor de x, a variável explicativa. Então, na prática, nós plotamos os resíduos dos modelos contra os valores ajustados, que é a variável resposta com o efeito da variável explicativa, né? E o espalhamento dos resíduos, né, que a gente diz que aí usa a variância como métrica, né, para representar isso, medida de dispersão, deve ser aproximadamente o mesmo ao longo dos valores ajustados. A gente vai ver isso na parte mais prática. E atenção, porque uma violação séria de homocedaticidade ou de homogeneidade das variâncias invalida a aplicação do modelo linear, uma vez que a teoria por trás do modelo de regressão
linear torna-se inválida. Então você tem que ter muito cuidado com violações dessa premissa. Ok? Então vamos agora para o. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido um conteúdo útil, né, para você, para o desenvolvimento dos seus trabalhos, aí, dos seus estudos. E então essa primeira parte foi uma parte mais teórica dos modelos lineares, das limitações do modelo linear, os pressupostos. Vocês viram ali no vídeo que a gente o modelo linear que é a mãe de todos os modelos, mas nem sempre dá para a gente tem que ter certos cuidados para aplicar esse modelo. Na semana que vem, no vídeo da próxima segunda, nós vamos continuar com esse tema, porque daí eu vou mostrar 2 exemplos práticos da aplicação do modelo linear, e aí nesse modelo prático a gente vê a questão da validação do modelo, para verificar as premissas, e a gente vai ver o porquê que o modelo linear escolhido nesse exemplo não pode ser utilizado para os exemplos, os estudos de caso aí que a gente vai olhar, tá bom? Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito, se você não está inscrito, compartilha com seus amigos e participe, né? Comente. Se você ficou com alguma dúvida, pergunte, a gente tira a dúvida, eu respondo os comentários, eu procuro sempre estar de olho aí nos comentários dos vídeos para poder responder e de vocês da melhor forma possível. E é legal participar, às vezes alguma outra pessoa assiste aí, comenta, e aquele seu comentário, e vai criando vamos dizer assim, um grupo aí de estudo online, tá bom? E então, para quem está assistindo aqui e não viu, fazer um merchan próprio aqui, essa semana eu estou lançando um novo conteúdo que é o Study Vlog do EasyR. O Study Vlog do EasyR são vídeos, né, que eu vou estudando, montando um script e vou explicando o script, um conteúdo diferente aí que eu bolei, né, montei aí com base na ideia da minha filha, que tem canal no YouTube, tem Study Vlog. Então, só que esse conteúdo é exclusivo para os membros da comunidade ZR, mas para ser membro da comunidade ZR não precisa pagar nada. Você simplesmente vai entrar lá em easyr.com.br/study-vlog, eu vou botar o link, está na descrição do vídeo. Você vai entrar lá, vai colocar um e-mail, aquele e-mail que você usa melhor, e vai se cadastrar. E aí você vai receber um e-mail de confirmação, e assim que você confirmar, está tudo certo. O primeiro Study Vlog vai ser enviado na quarta-feira, agora 15 de abril. E depois os outros você vai recebendo na sequência, por e-mail, semanalmente. Toda semana você vai receber um vídeo com um Study Vlog novo. Inicialmente eu já preparei uma sequência de 6 Study Vlogs, que é uma sequência onde eu monto um script sobre análise de diversidade funcional. Se você não sabe o que é isso, não tem interesse em saber, não tem problema, porque no vídeo eu mostro muita coisa de linguagem, né? Organização de script. Então vale a pena se inscrever, você vai receber esse conteúdo gratuito, super legal, vídeos no seu e-mail, você acessa lá e assiste os vídeos na sua casa quantas vezes você quiser, tá bom? Então, bom proveito aí dos conteúdos. E aí, então, até a próxima segunda, com a continuação das limitações da regressão linear aí vendo a parte prática. Um abraço. E ó, fica em casa aí, hein? Se cuida. E cuida de todo mundo. Um abraço.